palavra dessa noite. Vamos lá para a palavra de Deus nessa noite. Interessante como o Espírito Santo de Deus guia as coisas. Eu não sabia que a seleção de louvores, não é, seria nesta direção, de falar de casa, de falar de encontro com Jesus na casa, na morada. E eu fui praticamente na mesma direção no meu sermão. Vocês vão perceber semelhança. É coisa de Deus, coisa do Espírito. Não foi nada combinado com a equipe de louvor. Então, abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 9. 1 Pedro, capítulo 4, verso 9. O vídeo da semana passada, de domingo passado, falando sobre o futuro da perseguição à igreja. E que nós deveremos até dar a nossa vida por amor ao nosso irmão, causou bastante impacto. Também compartilhem esse vídeo em nome de Jesus. Vamos alertar, vamos preparar a igreja para isso. 1 Pedro 4, 9. Quantos já conseguiram achar? Primeira carta de Pedro. O tema dessa noite é esse, olha só, irmãos, sugestivo. Abra sua casa para os portadores da unção de Deus. Nós estávamos falando de Jesus habitando em nós, mas agora, continuando a visão da comunhão do corpo, eu quero que você perceba essa proposição. Abra a sua casa para os portadores da unção de Deus. 1 Pedro 4,9, quem já achou, diga amém. Então leia com o pastor se quiser, vamos lá. Sede mutuamente hospitaleiros. Deixa eu rir um pouquinho. Tem que rir, irmão. Vou dizer para vocês de cara, é a prática cristã menos usual nos dias de hoje. Nós menos fazemos é isso aqui que está escrito aqui. Ser hospitaleiro, sabe o que significa? Hospedar seu irmão na sua casa. Essa prática aqui, muitíssimo raro. Mas não é uma orientação de Deus, através do apóstolo Pedro? Não está sendo ministrado para a igreja, para aquela igreja lá do primeiro século, e, né, por conseguinte, para a igreja de todos os tempos, a nossa também? Nós não deveríamos abrir nossas casas para receber? Não é isso que é ser hospitaleiro? Em Hebreus diz que muitos sem saber, sendo hospitaleiros, hospedaram anjos nas suas casas. Os anjos vêm em forma de homem, varão. Tem gente que hospedou um forasteiro que chegou lá e não sabia que aquele forasteiro era anjo, vindo do céu. A palavra estimula, e naquela ocasião era um protocolo social da época. Quando chegasse um viajante pelo caminho, você oferecia a ele a sua casa, oferecia a ele comida, pousada, se ele precisasse. Isso é ser hospitaleiro. Pedro está falando para fazer isso na igreja. Por isso que eu estou rindo. Porque não é com um estranho que passou na sua porta. É com a igreja. É mutuamente, entre nós. Vou ler novamente, para você perceber que é para nós. Sede o quê, irmãos? Mutuamente, diga assim, entre nós, hospitaleiros. Agora vem a parte que eu ri. Sem reclamar. Murmuração e reclamação. Sem reclamar de receber o seu irmão. Essa é a parte que é mais difícil. Receber e não reclamar. Porque a gente tem prevenção e nem recebe. Quanto mais receber sem reclamar. Se receber, não reclame. Se ele come demais, por exemplo. Se ele repete 3 vezes. Se ele ronca à noite, quando você está dormindo, não reclame. Não murmure. Você abriu o seu coração para o seu irmão e a sua casa. É uma orientação, queridos. Faz parte de tudo que eu tenho ministrado em mais de 1 mês e meio aqui. Comunhão. E eu tenho certeza que eu gastei tantas mensagens pregando isso e nós só andamos um pouquinho assim nessa direção. Porque tudo que falei, se não virar prática, não serve para nada. Nós temos que estreitar nossos relacionamentos.
É lógico que só hospeda alguém que está precisando de hospedagem. Não estou mandando do nada o seu irmão resolver ir morar na sua casa, não é isso. Não é isso, não é isso. Se precisasse, você receberia o seu irmão na sua casa, daria um cantinho para ele, um cantinho na sala, ou no quarto. É isso que a palavra de Deus nos orienta, a termos o coração sensível, aberto e pronto a receber e abençoar nosso irmão. Todo mundo pegou? Isso aí, em nome de Jesus? Sem murmurar. Amém? Verso 10, irmãos. Leia aí, por favor. Servir uns aos outros. Não falo que isso é uma questão prática. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós podemos muito abençoar uns aos outros, em nome de Jesus. Segundo texto, Romanos capítulo 12, 10. São os dois textos de abertura. 1 Pedro 4, 9 e 10, e agora Romanos 12. Verso 10, somente esse versículo. Será que tudo que eu falei, levei horas falando, será que já entrou alguma coisa no seu coração, irmão? Entrar, entrou. E aí, depois, o que você faz com aquilo que você já entendeu? Se não virar prática, não tem valor. Romanos 12, 10. Quantos já acharam, digam amém. Então, leia em voz alta só esse versículo, vamos lá? Amai-vos cordialmente uns aos outros. Lembra que é um mandamento? Novo mandamento vos dou, e se amarem uns aos outros. Então não é sugestão, é ordem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, amor de irmãos. Agora eu queria que você lesse o finalzinho desse versículo. Vamos lá, em voz alta. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferir é colocar em primeiro lugar, em prioridade. Escolher. Se eu puder estar com parentes de sangue e os meus irmãos espirituais, qual que eu devo preferir estar? Outra coisa difícil, né, irmãos? A gente atura parente, a gente atura primo de terceiro grau, tia velha, vovó, sogra, não é? A gente atura um monte de parentela, que chega inconveniente sem avisar. Mas a palavra de Deus nos estimula a nós preferirmos os nossos irmãos. Olha que legal. Preferimos em honra. Lembra que nós devemos considerar nossos irmãos superiores a nós mesmos e servi-los? Se eu tiver que fazer um churrasco na minha casa, quem eu vou chamar? A minha parentela ou vou chamar a família espiritual? Eu prefiro chamar a família espiritual. Não estou diminuindo nem detratando a minha família de carne, mas eu gosto da minha família espiritual. Quantos estão entendendo esse conceito em nome de Jesus? Tão simples, tão difícil de viver. Prefira os seus irmãos. Prefira a igreja. Tenho lutado nesse 1 mês e meio para falar à igreja. Nós precisamos viver essa dimensão. Não pode ser uma utopia, algo inalcançável, algo que não dá para viver. Prefira em honra os seus irmãos. Eu falei no tema do sermão, abra a sua casa para esses que são cheios da unção de Deus. Tem gente que não abre a casa de jeito nenhum para a igreja. É um erro. Você deveria preferir abrir a sua casa para os irmãos. É bênção. Quer ver? Ontem foi feito o trabalho das crianças. Foi na casa, no apartamento da irmã Marilúcia, ali na freguesia. Tenho certeza que o Senhor se agradou disso. Tenho certeza que a generosidade dela de abrir seu apartamento e deixar acontecer o evento das crianças trouxe a graça de Deus sobre a vida dela também. Quantos estão entendendo? Quero deixar essa última mensagem, dessa linha de mensagem que eu falei, sobre comunhão, a noção de que quando nós recebemos os ungidos de Deus, que é a igreja toda, não é só o pastor,
Deus se agrada tanto que você, com certeza, vai receber o impacto, vai receber o reflexo desse seu feito com graça sobre a sua vida. A bênção, quando nós recebemos a igreja. A bênção. Então, vou mostrar não os meus conceitos pessoais, está escrito na palavra. Para isso, vou me valer de uma sombra. A mensagem vai ser contextualizada como uma sombra da antiga aliança. Abre lá, por favor, segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 5. Segundo Samuel 6, 5. Ficou a semana inteira esse texto na minha mente, o Espírito de Deus trazendo isso à minha memória. E ele vai fazer a ligação de uma figura muito bacana, muito linda aqui nesse texto, para a realidade atual. Segundo Samuel 6,5. Quantos já conseguiram achar? Já achou todo mundo? Do verso 5 até o verso 12. É uma porção de texto um pouquinho maior. Vou dar a vocês o contexto. Amém? Houve uma ocasião em que o rei Davi quis chamar a presença de Deus para perto de si, trazendo a arca da aliança, de onde ela estava, para Jerusalém. Os irmãos mais antigos, ou os que conhecem mais Bíblia, já sabem que vai acontecer um acidente nesse traslado. Vai acontecer uma coisa muito grave nesse traslado. Então vamos ler o texto a partir daí, vamos lá? 2 Samuel 6,5. A intenção de Davi: eu quero a presença de Deus mais perto de mim. Essa é a intenção. Vamos ler então, quem quiser ler com o pastor. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Festa. Esse monte de instrumento musical é festa. Muito som, muita música no ar. E estava toda a casa de Israel aí junto. Verso 6, igreja. Percebam que é um traslado, é um cortejo festivo. Verso 6, vamos lá. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Já ouviu falar que de boas intenções o inferno está cheio? Olha o que vai acontecer. Depois eu volto para explicar o contexto. Uzá, então, tentou equilibrar a arca que estava em cima de uma carroça. E passou provavelmente num desnível do solo e ela balançou para cair. Ele tentou segurar, boa intenção. Olha o que acontece na sequência. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca do Senhor. Morreu quase que instantaneamente. Depois de tentar ajudar a manter a arca na carroça. O contexto maior mostra que essa carroça era puxada por 2 bois. Os carros de madeira, 2 bois de tração e a arca da aliança em cima. Quando você lê essa passagem, não parece estranho que a boa intenção de Uzá tenha sido por Deus interpretada como irreverência e Deus tenha matado Uzá por isso? Não é estranho, irmãos? O homem está tentando velar para que a arca da aliança não caia no chão. E Deus o mata imediatamente. Sabe por que é irreverência, irmãos? Porque fizeram da maneira errada. Estavam trasladando a arca da aliança. E Deus tinha dado leis específicas
para mover todo o mobiliário da tenda da congregação. Todo o mobiliário da tenda da congregação, não só a arca, o menorá, o altar de incenso, todos eles eram dotados de argolas laterais, como são caixas de madeira revestidas de ouro, tinham argolas laterais, onde se colocava uma vara, e só quem podia levar sobre os ombros, passando uma vara de um lado, outra vara do outro, e 4 homens carregando, só quem podia sustentá-la eram levitas. Eram homens consagrados para Deus. A Arca da Aliança era santíssima. Hoje de manhã até fiz menção. Ela não ficava exposta com os querubins à mostra. Quando era trasladada a Arca da Aliança, se colocava um véu, se cobria a Arca da Aliança. Onde está o erro dessa procissão tão festiva, com boas intenções? Errar o protocolo de Deus. Não era para carregar em carro de boi. Carro de boi, naquela época, hoje no interior, quem já viu um carro de boi, se o negócio tiver um do lado, vai ser um desastre. Se tivesse no ombro dos levitas, eles iam compensar ali o balanço, jamais a arca iria cair ou virar. Quantos estão entendendo? A adaptação que foi feita foi fora da palavra de Deus. Foi fora das orientações do Senhor. Colocou algo santíssimo sobre um carro de boi. Na hora que tentou sustentar a arca, porque estava virando, ele foi fulminado, porque a arca era santa. Ele não era levita, não podia segurar aquele objeto santo. Deus classificou como irreverência, falta de protocolo, falta de temor, por melhor que fosse a intenção de usar. Mas perceba que quem queria trazer a arca para perto de si era o rei Davi. A arca simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus. Eu quero a glória de Deus perto da minha casa. A ideia é essa. Segue o texto aí então, agora que foi dado o contexto. Verso 8. Depois que Deus feriu Uzá, verso 8 diz assim: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Pérez é rachadura, ruptura. Deus fendeu Uzá. Davi nomeou aquele lugar, aquele episódio, como Pérez Uzá. E ficou triste, se desgostou. Aquela festa toda se converteu em tragédia. Porque os homens não fizeram como devia fazer. Às vezes nós queremos a glória de Deus para nós. Vou fazer a aplicação agora dessa sombra. Nós queremos a nossa casa abençoada. Nós queremos a glória de Deus dentro de casa. Nós queremos as bênçãos que vêm da presença de Deus. Mas existe uma maneira de alcançar isso. Amém, igreja? Maneiras justas, santas. De manhã vimos que não é qualquer culto que Deus recebe. Não é qualquer culto de qualquer maneira que Deus recebe. Não é culto feito com festinha, com rave gospel. Deus não recebe. Existe maneiras de atrair a presença e a glória de Deus para a sua casa de maneira santa. E aí vale a pena trazer a presença de Deus para a sua casa, se for de maneira santa. Amém, povo santo? Não é de qualquer maneira. E aí o texto diz, olha, de desgosto virou medo. Era um anseio, depois do trauma virou desgosto, e agora vai virar medo da arca. Olha que coisa interessante. Verso 9, igreja. Temeu Davi ao Senhor. Virou medo. Naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Eu até queria a presença da arca junto a mim. Porém, já que Deus é tão santo e tão radical, eu acho que não quero mais não. Como é que eu vou trazer a glória de Deus para minha casa?
Vai que Deus se zanga comigo e me mata também. Davi temeu. E aí o texto diz assim no verso 10: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, que era Jerusalém. Mas, o que diz o texto aí? A fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Davi, a arca é muito perigosa. A arca é perigosa. Bota ela na casa do Obed-edom. Davi não queria perto de si? Agora não quero mais. Tem gente que é assim. E é uma aplicação muito prática. Em toda a minha vida cristã, eu já vi muitos cristãos que não dão mais para Deus da sua vida, não abrem mais o coração, não tem maior intimidade com o Senhor, pelo medo do que o Senhor vai colocar na vida deles. Tem gente que tem medo. Se eu me dedicar mais a Deus, sabe lá o que Ele vai me pedir? Sabe lá se Ele vai pedir alguma coisa muito sacrificial, que vai me causar problemas? Tem gente que não traz a presença de Deus para perto de si por causa disso. Se eu me consagrar muito, vai que Deus me manda como missionário lá para a Ucrânia, ou para, sei lá, para o Oriente Médio. Tem gente que pensa assim. Se eu me aproximar muito de Deus, Ele vai fazer alguma coisa negativa comigo. Vai me impor um jugo muito pesado, uma cobrança muito alta de santidade. Olha como é que as coisas são sérias, né? Isso aqui, sombra do passado, para a nossa realidade futura. E aí ele mandou para a casa de Obed-edom. Perceba o que vai acontecer na casa de Obed-edom. Verso 11, leia aí, já vamos terminar esse bloco. Leia, por favor, aí. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu. Quanto tempo? 3 meses. E o que aconteceu nesse período que a arca ficou lá? E o Senhor o abençoou Obed e toda a sua casa. Na casa de Obed-edom, a presença da arca trouxe bênção. Para Davi, que queria tanto, para ele trouxe desgosto e medo. Para Obed-edom foi uma bênção. Que glória que a arca está aqui na minha casa. Eu estou vendo meus animais prosperando. A minha colheita está uma maravilha. Em 3 meses o homem foi extremamente abençoado. Quantos entenderam? Deixa eu dizer para você mais uma vez. Não tenha medo de chamar a presença de Deus para a sua casa. Não tenha medo de ter comunhão com o Senhor. Não tenha medo de se aproximar mais. A imagem que falei na minha mente aqui no começo do culto, de Jesus sentado a uma mesa sozinho, de um lado da mesa, quando ao outro lado da mesa deveria ser eu e você. Nós não nos aproximamos tanto como poderíamos. Não tenha medo. Primeiramente, abra sua casa para o Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Amém? Mas também é bom trazer a presença de Deus. Naquela ocasião, era a arca que simbolizava a presença de Deus. Hoje não temos mais a arca. Mas temos pessoas que têm a unção dentro de si. A transposição dessa sombra para a realidade atual. Não existe mais a arca para trazer a bênção. A arca não está no meio de nós. Ela até aparece no Apocalipse no céu, mas não está mais na terra. Aquela simbologia da presença de Deus foi levada. Como é que é hoje, então? Ficou 3 meses, então, ali, foi uma bênção na vida de Obed-edom. E no verso 12 diz assim: então avisaram Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Está falando de todas as bênçãos materiais também. Por amor da arca de Deus. Quando Davi soube disso, o texto diz: foi, pois, Davi, e com alegria
fez subir a arca da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Agora que Davi viu que era bom ter a presença de Deus dentro de casa, ele quer de novo. Agora ele se sentiu seguro de fazer o restante do traslado até Jerusalém. É quando Davi vai entrar dançando na cidade. É quando Davi vai fazer vários sacrifícios ao longo do caminho, seguindo o protocolo. É quando os levitas finalmente vão ser acionados para conduzir corretamente a Arca da Aliança, sem incidentes. Amém? Diga assim: Deus é santo, santíssimo. E a presença dele é santa. Mas nós não devemos temer a presença de Deus na nossa casa. Nós devemos desejar. Nós devemos desejar a presença de Cristo conosco. Busca Ele, chama Ele, conversa com Ele nas suas orações. Meu Senhor, eu quero a Tua presença comigo. Abra a sua casa, a casa espiritual que é você mesmo. Quero mostrar a você da realidade presente. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Como eu disse, não tem mais a arca física, que era símbolo da presença de Deus. Mas ao descer sobre nós o Espírito Santo da promessa, houve uma mudança extraordinária. Não adoramos mais em Jerusalém nem em Gerezim. Não adoramos mais num templo físico único. O Senhor nos transformou em templos vivos do seu Santo Espírito. Sabe o que mudou, irmãos? Antes o foco era a arca. Agora, na nova aliança, tudo que é santo, tudo que é do Senhor, veio para dentro de nós, pelo Santo Espírito. Você recebeu essas coisas sagradas dentro do seu interior. E ao receber o Santo Espírito, se tornou um ungido de Deus. Como eu gostaria que você entendesse isso. Eu tenho certeza, por eu ser o mensageiro aqui, pastor Souza ser o mensageiro da igreja em Araruna, que todas as ovelhas olham para nós e dizem: aquele homem é homem de Deus, aquele homem é ungido de Deus. Mas já ensinei abundantemente nessa casa, todos vocês foram ungidos. Não há ninguém aqui neste lugar que não seja ungido de Deus. Não é só os pastores. Se você entendesse, se você parasse diante do espelho, na sua casa, olhasse para a sua própria fisionomia e dissesse: você é ungido de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de você. Talvez você precise fazer isso. A ciência diz que nós não nos lembramos bem do nosso rosto. Eu consigo lembrar melhor do rosto dos de fora. Porque você não fica se contemplando o tempo todo. Na verdade, nós esquecemos um pouco como nós somos. Mas lembramos muito bem de quem nós vemos. Não é assim? Talvez você precise olhar um pouquinho mais no espelho. Não por narcisismo. Mas olhar para você mesmo e declarar: eu sou um ungido de Deus. No meu corpo habita o Espírito Santo de Deus. Sou eu. Sou eu. Essa nova realidade, ser portador da unção. Então entenda, quando eu falo para a igreja, estimulo você, abra a sua casa para os seus irmãos. Faça uma reunião lá na sua casa com os seus irmãos. Na verdade, eu estou dizendo para você, traga os ungidos para dentro da sua vida. Meu irmão, seu irmão tem o Espírito. Você tem o Espírito. Ele tem o Espírito. Quanto mais gente com o Espírito Santo de Deus, melhor. Estão entendendo? A comunhão não é só uma oportunidade de confraternizar, de ter sentimentos fraternos. Não é isso. É o ajuntamento de gente que tem o Espírito Santo. É o ajuntamento de gente que pode ser usada por Deus. Quando você abre a sua casa, você atrai a glória de Deus através dos seus irmãos. Esse conceito eu quero deixar no seu coração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6,
verso 19. Estamos chegando na reta final já. Vamos lá? 6,19. 1 Coríntios 6,19. Vamos ler em voz alta, quem puder? Vamos lá? Acaso não sabeis que o vosso corpo, diga assim, o meu corpo, é santuário do Espírito Santo, que está em vós, diga assim, está em mim, é o meu corpo, e está em mim, o Espírito de Deus. E aonde que está o Espírito Santo, irmãos? Ele está aqui sobre nós, na nossa cabeça? Não. Ele está aqui na atmosfera desse ambiente? Não. O Espírito Santo está dentro de mim, porque o Senhor me ungiu com o seu Espírito. Paulo é categórico, vou ler de novo, vamos lá? Acaso não sabeis, vamos ler? Que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Diga assim, obrigado, Senhor. Diga para o Senhor, obrigado, Senhor. Porque eu era casa vazia, mas agora o Senhor habita em mim. Agora não, desde que você nasceu de novo. O Espírito Santo não fica entrando e saindo da sua casa, não. A casa que é você, templo vivo do Espírito, é selado com o Espírito Santo. É permanente em vós. Então já entendeu que você é uma pessoa que é portadora do Espírito Santo? Havia uma expressão na igreja primitiva, Theotokos. Theotokos são portadores da divindade, ou portadores de Deus. Nós somos Theotokos, portadores da divindade. Onde eu vou, estou conduzindo junto a glória de Deus comigo. Onde você entra, está conduzindo junto a glória de Deus contigo. Aonde você se ajunta, se tiverem outros ungidos, ali está a glória de Deus em vários vasos. Perceba a vantagem de abrir a sua casa para que vasos de Deus entrem. Seus irmãos ungidos podem, naquela ocasião, na sua casa, se você abrir, tem sempre o si, né? Por isso que eu comecei aquele texto de ser hospitaleiro, sem murmuração. Se você quiser abrir a sua casa, perceba as vantagens. Quem vai chegar tem o Espírito Santo. Se você estiver passando por alguma situação difícil, algum dos ungidos pode orar pela sua vida, pode estender a mão e te curar, pode liberar uma palavra de fé que vai reverter a situação na sua casa, se você der lugar para os ungidos, seus irmãos. Mas se você gosta de viver sozinho, isolado dos seus irmãos, quando é que vai ter a oportunidade de ser abençoado assim? Não vai acontecer, irmão. Porque você fica na sua individualidade ali na casquinha de ovo, só você dentro da casquinha de ovo. Como é que você vai receber uma bênção específica, uma palavra de Deus? Como é que você vai ser estimulado à fé através do louvor de alguém, se você não abre a sua casa? Me lembro que quando nós começamos a koinonia, nessa nova versão, tem 3 anos atrás, mais ou menos. Eu acho até que já tem mais. A primeira reunião foi aonde? Foi uma big koinonia que eu chamei. Não foi na minha casa? Lembram disso? Quem foi? Teve um churrasquinho na big koinonia? Não lembro de churrasquinho, não. Teve churrasquinho? É comido e esquecido, como diz a gíria popular. Eu não lembro nem que eu comi ontem, irmão. Quanto mais de churrasquinho de 4 anos atrás. Sabe o que eu me lembro com toda certeza? Que eu fiz questão que a primeira koinonia se inaugurasse no meu quintal. Botei 30 cadeirinhas lá no meu quintal. Naquela época estava bem aparadinho. Tinha pintado a fachada da minha casa. E fizemos um culto à noite. Não é? Naquela ocasião foi o pastor Leonardo que trouxe a palavra. Porque eu queria exemplificar aquilo que eu ensino, que eu vejo na palavra de Deus. Eu quero a presença dos santos na minha casa.
Eu abro a minha casa para os santos entrarem, para os ungidos entrarem. Eu quero que ajuntamento de santos, cantando louvores no meu quintal, impactem os meus vizinhos. É simples assim. Eu procuro dar um exemplo. Só não fiz mais reunião porque o mato cresceu. Então, meu irmão, você não faz ideia como é que está meu quintal. Só os varões que já foram lá. Tem uns jovens varões aí que estão me abençoando muito. Mas lá virou uma floresta. E em 3 meses já cresceu tudo de novo. Não é fácil não. A minha casa parece uma chácara. É só uma casa, mas parece uma chácara. É cheio de árvore frutífera. Ai, meu Deus. Há umas 3 semanas atrás eu tive que tombar uns 4 pés de mamão dessa altura assim, irmão. Que cresceu rente ao muro. Vai se reproduzindo. A terra é fértil. Tinha 4 pés de mamão que eu tive que tombar. Senão ia virar floresta de novo. A minha casa é assim. Mas se não tivesse o inconveniente dessa irregularidade do terreno, eu já teria feito outra reunião na minha casa. Porque eu gosto de receber os santos. Eu vou deixar essa mensagem bem marcada no seu coração. Abra a sua casa para os ungidos de Deus. É bênção. Estão entendendo? Tem texto pra caramba que eu poderia mostrar para isso, mas vamos lá. 2 Coríntios 6,16. Já vou terminar a mensagem. 2 Coríntios, você estava em 1, 6. Agora é 2, 6. 16. 2 Coríntios 6,16. Paulo mais uma vez reafirma que somos templos do Espírito Santo. Já conseguiu achar? 2 Coríntios 6,16. Diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Hoje estudamos contra a idolatria. Porque nós somos, e eu queria que você dissesse a partir daí, vamos lá? Porque nós somos o que, igreja? Santuário do Deus vivente. Não é essa construção de alvenaria que estamos reunidos aqui. O santuário é você. O santuário é você. É você que tem o Espírito. Pelo amor de Deus, assuma de uma vez. Assuma de uma vez. E quando você sair desse lugar de ajuntamento dos santos, na condução para casa, ou chegando no céu da sua casa, ou o vizinho te cumprimentar à noite, ele está cumprimentando um santuário vivo do Espírito Santo. É você. O texto é claro. Porque nós somos o que, igreja? Santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 1 Pedro 4,14. Quem gosta de ler? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 14. Chegamos lá? Já chegou? Estou esperando. 1 Pedro 4,14. Você já entendeu o que é santuário ungido? Você não pode nem sequer destruir o corpo. Se alguém destruir o corpo, que é santuário vivo de Deus, Deus o destruirá, está escrito. Porque o santuário que sois vós é santo. Você passou a ser santo e a maioria dos cristãos andam na terra sem essa consciência. São portadores de Deus. Quantos acharam? 1 Pedro 4,14. Por isso tem um monte de culto aí nas igrejas grandes aí, pentecostais, neopentecostais, de busca do Espírito Santo. Eu acho isso em si mesmo uma contradição. Por que buscar o Espírito Santo se ele habita dentro de você? É uma contradição em si mesmo. É como se dissesse a todos esses cristãos que eles não são portadores, que eles não são santuários, que eles não têm o tempo todo o Espírito Santo. Precisa buscar de volta do externo para dentro. Fluir. A palavra diz, Jesus falou, fluirá do seu interior. Buscar os dons, mas o Espírito já está dentro. É buscar a manifestação do que já está dentro. É buscar o fluir do que já está dentro. 1 João diz, vós possuís a unção.
que vem do santo. E todos têm de conhecimento. Você já possui. É uma contradição ir para um culto e pedir, vem Espírito Santo, já está dentro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 14. Vamos deixar Deus assentar essa palavra no nosso entendimento. Vamos lá? O que diz aí o texto, irmãos? Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, felizes vocês são. Por quê? Sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Agora diga na primeira pessoa, diga assim, sobre mim repousa o Espírito da glória e de Deus. Amém, igreja? Assuma isso em nome de Jesus. Assuma de uma vez por todas. Aleluia. O maior dos privilégios que o ser humano pode ter é ser ungido por Deus. Não existe maior privilégio do que esse. É o que nos garante a vida eterna. Se você é um desses que repousa a glória de Deus sobre a sua cabeça, eu quero que mais santos com glória de Deus estejam perto de mim. Eu gosto de vir a cultos onde tem muitos santos. Quanto mais, melhor. Porque aí há manifestações de Deus. Desde que os santos se permitam a isso, né? Muitos acham que estão vazios, que nem tem o Espírito Santo. Se todos viéssemos aqui cheinhos, transbordando até a boca, imagina que fluir maravilhoso seria. Pode ser. E às vezes alcançamos isso em certos cultos. Parece que você orou mais naquela semana, e naquela semana se aproximou mais da glória, e aí quando chega aqui é um transbordar maior. E tem cultos que a gente percebe nitidamente que você não orou bem essa semana, que você não buscou tanto quanto deveria. E a gente percebe uma certa frieza, uma certa acomodação. É perceptível. Principalmente para mim que sou guia espiritual de vocês. Eu estou sempre com o meu espectrômetro do espírito. Eu tenho um espectrômetro. Eu tenho um aparelho dentro do meu ser que fica analisando a igreja. E hoje está baixo. Hoje a espiritualidade da igreja está baixinha. Mas tem dias que é aquela glória, né? Aquela coisa maravilhosa. O espectrômetro dá Hoje o povo orou antes de sair de casa. Essa semana alguém fez jejum. Essa semana alguém leu bastante a Bíblia. Porque reverberou aqui na ambiência espiritual. Eu amo estar com a igreja. Não existe nada mais importante para mim. É o meu ofício, é a minha missão. Estar sempre com vocês. Mas eu amo. Porque eu compreendo que vocês são ungidos de Deus. Que eu sou ungido e vocês são. É um encontro de vasos. Olha que maravilha. Foi até agora um jargão pentecostal. Encontro de vasos. Oh, Jesus. Falo sério, irmãos. Pastor brinca muitas coisas, mas se você presta atenção na essência do que eu falo, estou dando uma direção para a sua vida. Abra a sua casa para os seus irmãos. Pastor, tem que ter um pretexto, um contexto? Não. Já existem as coinonias. Peça para ela acontecer na sua casa. Que ela faça um rodízio, não fique sempre no mesmo lugar. Eu quero na minha casa, os irmãos aqui orando comigo, na minha casa, para deixar esse rastro de glória depois que eles forem embora. Irmão Diane e irmão Valério estão fazendo reuniões na casa deles, lá em Búzios, trazendo a parentela, até as crianças, bota todo mundo no pacote, abençoa todo mundo. Que maravilha, irmãos. Não era para ser assim, só um ou outro exemplo, era para ser todo mundo. Abra a sua porta, traga os vizinhos, traga a família, leia um texto bíblico, canta um louvor. E se não tiver uma direção desse nível, pelo menos convide seus irmãos para almoçar, para estar em comunhão contigo. Convide ele para passar uma tarde contigo, para ter comunhão. Isso é dar honra aos santos, é priorizar os santos. Quantos estão entendendo essa palavra? Tão simples e tão difícil de ser vivida.
Para finalizar, eu vou finalizar com Salmos. Salmo 16, verso 1. Salmo maravilhoso. Davi entendeu que era bom ter santos do seu lado. Salmo 16, verso 1. Não vive isolado na sua casa, assim, longe dos santos. Quantos já conseguiu achar Salmo 16? Esse é pequenininho, só tem 3 versículos. Não é não? 16, 1? Salmo 16, 1. Então, eu decalquei só 3 versículos. Vamos lá. Como é que diz aí o Salmo aí, irmãos? Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Beleza, e agora? Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Beleza. É Davi que está adorando o próprio Deus, não é? É Davi, esse salmo é de Davi? Nem sei. É de Davi. Agora, olha como é que ele entendeu que é importante. Verso 3, igreja. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, pessoas extraordinárias. Notáveis são pessoas extraordinárias. Davi diz, são eles os notáveis, que mais? Nos quais tenho todo o meu prazer. Não está falando de Deus no céu, não está falando dos anjos, está falando dos notáveis da terra, os santos. Eu tenho prazer de estar com os meus irmãos santos. Davi compreendeu como é maravilhoso estar cercado de gente santa. Providencie isso, irmãos. O pastor tem falado, dado direção, mas se não posta em prática, são meras palavras. Abra a porta da sua casa, receba os irmãos. Faça reuniões. Em nome de Jesus. Salmo 133, para finalizar mesmo. Já vou botar você de pé. Salmo 133, 1 a 3. Você estava no 16, pula para o 133. E esses são só 3. Foi isso que eu guardei no meu encéfalo. Tem um que era pequenininho, é esse aí. Então vamos fazer o seguinte, já fica de pé e vai ler o salmo em pé. Pode finalizar. Por gentileza, fica de pé. Salmo 133, 1. Perceba como é maravilhoso, irmãos. Estarmos num lugar onde tem pessoas santas, ungidas. Você pode se regozijar com seus irmãos. Queira eles. Queira estar com eles. Nós fizemos há algum tempo atrás aí um encontro de varões. Ali na Vila Militar. Foi tão bom, tão gracioso, tão gostoso. Churrasco de primeira, pastor Manuel lá queimando os pelinhos dos dedos todos aqui da mão. Mas fez um churrasco maravilhoso. Quantas confraternizações nós temos tido que são maravilhosas. Percebam que vale a pena você se reunir com essa galera que está aí do seu lado aí, ó. São pessoas boas, maravilhosas. Né, pastor Souza? Não é, meu irmão? Tu não conhece essa galera aqui toda? E tem uns novos aí. Tem uns novos. Gente de primeira qualidade, mas não gosta de andar junto. Aí, ó. Quem vai hospedar o pastor e a esposa e a Aninha também? Quem vai receber para um almoço no próximo domingo? Aí, pronto, aí, já amarrou, pastor. Domingo pode vir para cá, casa da irmã ali na freguesia. Você vai vir na escola dominical de manhã e vai depois direto para o almoço na casa da irmã Lídia. Estou falando sério, gente. Vocês acham que tudo é brincadeira, que o pastor só vive rindo? Que eu não consigo diminuir esse sorriso aqui. Estou falando sério. Será que o Espírito Santo falou no seu coração nessa noite? Desde os louvores iniciais, o Senhor está mandando você ter intimidade com o Senhor, abrir a sua casa. Para terminar então, 33, 1 a 3, vamos lá? Ó, que é esse ó aí? Uma exaltação. É uma exclamação, vamos lá? Ó, como é bom e agradável, com ponto de exclamação, viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça,
a qual desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Perceba que para exemplificar o quanto é maravilhoso a união dos irmãos, a palavra usa a figura do Arão, primeiro sumo sacerdote, quando foi derramado sobre a cabeça dele o óleo da unção. A unção, os ungidos, a unção que nos une a todos, irmãos, a unção sacerdotal. Seu irmão é ungido com a mesma unção que você. Temos que quebrar as barreiras, as inconveniências, temos que quebrar as desconfianças. Tem gente que não recebe seu irmão em casa, seus irmãos em casa, a igreja, cheio de desconfiança. Ah, vão me julgar, vão julgar minhas móveis, julgar minha casa. Não importa. Ninguém está indo lá para ver se você é rico ou pobre. Abra o teu coração, abra a tua casa. Receba os ungidos. É maravilhoso, irmão. Por isso é comparado com a unção derramada sobre o grupo sacerdotal, sobre os sacerdotes. Para finalizar o verso 3. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. A chuva orvalhar traz a vida. Ali, na unidade dos santos, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, povo santo? Se você não consegue relacionar-se com seus irmãos agora, tem dificuldade, como é que vai ser quando nós morarmos todos juntos naquela terra santa lá? Você vai ter que conviver com ele e comigo para sempre, querido. E vai ser a alegria de Deus ver todos os seus filhos em comunhão, todos os ungidos, em nome de Jesus. Entenda isso nessa noite. Eu não vou nem alongar mais essa mensagem, nem muito menos a ministração. Quantos conseguiram entender a importância de estar com seus irmãos? É precioso demais. É precioso, eu vou dizer mais. Não só é precioso, como é poderoso. Há poder na unidade dos santos. Há poder quando os santos se unem em oração, em louvores. Há poder liberado de Deus quando há confraternização. Deus se alegra, Deus ama. Amém, queridos de Deus? Olha para os seus irmãos aí que estão do seu lado, de um lado, do outro. Olha para esse ungido, essa ungida que está aí do seu lado, irmão. Todos ungidos, todos ungidos. Tem uns vasinhos mais baixinhos, outros mais altos. Uns vasinhos sem cabelo, outros com cabelo. Tem uns carequinhos aqui na igreja. Tem uns vasinhos mais gastos. Tem uns vasinhos que a pintura está novinha ainda. Não é, irmãos? Mas se eu não conseguir promover amor entre vocês numa igreja pequenininha dessa, eu tenho que me aposentar de ser pastor. Desisto. Tem que desistir. Se eu não conseguir isso aqui, incompetência, muda o técnico. Falo sério, queridos. Nós precisamos viver essas coisas. Sabe qual é a minha alegria? Quando não precisar mais mandar ou exortar. Quando eu souber espontaneamente, um grupo de irmãos foi na casa do outro irmão. Ninguém mandou, só o Espírito de Deus. E os irmãos estão saindo juntos para confraternizar. Vou ver só pelo zap, nem me convidaram. Não tem importância. Pode ter certeza que vou abrir um sorriso daqui até aqui, maior do que eu já tenho. Porque eu amo quando vocês se unem. Se eu, sendo homem, amo, quanto mais Deus. Deus ama a nossa união. Amém, povo santo? Então vamos abençoar a vida de vocês. E vamos na paz do Senhor Jesus logo depois. Hoje não tem cantina. Que peninha, né? Semana que vem deve ter. Vamos abençoar a vida de vocês. Estendo sua destra ao céu. Se você entendeu a mensagem dessa noite, que é complemento de várias mensagens que eu trago aqui nessa casa, eu vou rogar ao Senhor que mova no seu coração espontaneamente
não vai ser forçado. No passado já fiz sorteios para que irmãos pudessem ter comunhão com outro irmão. Eu queria misturar vocês. Eu não vou forçar nada. Não sinto no meu espírito forçar mais nada. Nós crescemos. Nós crescemos de entendimento, também outra estatura. Agora temos entendimento. Não precisa forçar nada. É deixar você agir pelo que você entendeu. Daquilo que Deus tem falado nessa casa. Faça, simplesmente faça, não me pergunte. Não quero controlar. Não vou gerenciar. Eu só quero ver. Eu só quero ver. Então, domingo que vem, tem comidinha gostosa na casa da irmã Lídia. Estou convidado também, viu? Glória a Deus. Espontâneo. Façam isso, vão trocando figurinha um com o outro aí. Estende sua testa ao céu. Vamos pedir a Deus graça. Senhor, nós te bendizemos nessa noite mais uma vez. Aleluia. É Santa Ceia, sim. Dá. Não se preocupa não. Dá sim. Almoça com os irmãos, depois da noite vem na Santa Ceia. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Te agradecemos pela graça derramada sobre nós. Te agradecemos pela tua palavra, tanto cantada quanto lida nesta noite. Porque o teu Santo Espírito guiou todas as coisas. Nós precisamos estar juntos. Primeiramente, nós contigo, Deus. Primeiramente, nós com teu Filho Jesus Cristo, nosso Rei, que quer relacionamento íntimo. O Senhor quer que sentemos perto dEle, que possamos comungar com Ele, abrir espaço nas nossas rotinas apressadas, sobrecarregadas, para ter como Maria um encontro íntimo com o Senhor. Senhor, dá graça aos meus irmãos e a mim também, para que se aumente os momentos de comunhão com o Senhor. Que seja espontâneo, que seja desejável, que seja do nosso querer estar mais junto com o Senhor. E por conseguinte, meu Senhor, depois de termos comunhão contigo, é teu querer que nos amemos uns aos outros. Então nos ajuda, Senhor, a sair da inércia, a vencer as barreiras, os preconceitos, a vencer todo obstáculo e abrir nossos corações primeiramente e depois as nossas casas para receber os nossos irmãos. Te louvo, Senhor, porque Tu tens inspirado pelo Teu Santo Espírito palavras de comunhão, de unidade nesta casa. Te louvo, Senhor, por aquilo que podemos vivenciar nesse tempo. Nós devemos vivenciar isso nesse tempo. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver isso na prática. Alegrará tanto a nós, como alegrará o Teu Santo Espírito, o Teu coração. Senhor, eu te peço nessa noite, que essa palavra não caia por terra. Que essa palavra dessa noite não seja esquecida. Quando os Teus servos viverem o dia de amanhã, nas suas rotinas, nas suas casas, nas suas tarefas, nos seus trabalhos. Que eles continuem guiados pelo Teu Espírito. E esse incômodo na alma, eu preciso estar com os ungidos. Gera, por favor, meu Deus, incômodo na alma dos meus irmãos, para que desfrutem de unidade. E nas comunhões que vão acontecer, a Tua glória há de se manifestar. O Teu amor será derramado mais e mais. Haverá a manifestação da Tua glória. Nós queremos a Tua glória nas nossas casas. Como Obed-Edom foi abençoado. Nós queremos nossas casas abençoadas. Traz, Senhor, novos santos para essa comunhão. Ajunta mais gente que ama, gente que se ama. É tudo que eu te peço nessa noite, sobre a vida das ovelhas que o Senhor me permite pastorear, e sobre a minha própria vida, possamos ter comunhão íntima contigo e uns com os outros, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado,
pela tua direção para o nosso coração. Muito obrigado pela unção, pelo Espírito Santo, pela garantia que temos, que somos ungidos do Senhor. E como ungidos andaremos na terra nesta nova semana. Teus servos andarão com a unção, onde quer que forem, no trabalho, no supermercado, nas ruas, no carro, ali estará a tua unção dentro deles, para fazer toda a tua vontade. Glorifica o teu nome, traz esse entendimento à memória dos teus filhos, em nome de Jesus, para a nossa vitória como igreja, para a nossa alegria como indivíduos do corpo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.